E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, né, a gente tá em casa. Hoje não, né? Faz alguns dias já que a gente já tá em casa e também, pelo jeito, vamos permanecer mais um tempo em casa, né? E o que acontece, se você começar a analisar, que muitas pessoas, né, estão sofrendo daquela sensação de pânico, de medo, de receio, ou seja, o famoso estresse. Mas para a gente entender um pouquinho, rapidinho, só para lembrar, o estresse, ele é um processo fisiológico, viu? Né? Ele pode, obviamente, em alguns momentos se tornar patológico, mas ele é fisiológico. O que eu quero dizer é normal, né, situações de estresse. O que é o estresse? O estresse é um processo adaptativo, né? Tem um cientista, um endocrinologista austríaco chamado Hans Selye, que analisou através de vários ensaios e estudos com pacientes, a teoria que depois viria a ser chamada de estresse, né? A ideia ele classificou como a síndrome de adaptação geral. O que seria isso, né? Qualquer ser vivo, quando se vê em uma situação de perigo ou numa situação em que tenha que se adaptar rapidamente a um processo, ele entra num momento chamado de estresse, que é a síndrome de adaptação geral. O que seria essa síndrome de adaptação geral? Por exemplo, quando um animal, né, como uma zebra, um antílope, se vê em perigo devido a ser perseguido por um leão, que ele tem que correr mais, ele tem que fugir de qualquer maneira. Então o que acontece? O corpo dele liga um sinal de alerta numa área chamada hipotálamo do sistema nervoso central, uma outra região chamada amígdala não é essa aqui não, que é tonsila, né? A amígdala, que é uma área neural que aciona esse processo do medo, do receio, da luta pela sobrevivência. Então o hipotálamo, a amígdala, todo esse sistema entra em ação, dispara vários sinais, os neurônios começam a produzir determinados compostos e isso aciona, né, um sistema de alarme, de alerta, que é chamado de luta ou fuga. O sistema de alarme gera luta ou fuga. O que acontece, né? O sistema nervoso via hipotálamo, via amígdala, eles acabam liberando, né, o sistema nervoso simpático para ele atuar em maior quantidade. Para quem não lembra, o sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo e ele tem um papel muito importante, né, em muitos órgãos, de aumentar a atividade de muitos órgãos. Não é que ele tem sempre esse papel, mas em muitos órgãos ele tem essa capacidade, liberando principalmente compostos como adrenalina e noradrenalina, hoje chamados de epinefrina e norepinefrina. Então, quando se libera essas substâncias, você tem um aumento de frequência cardíaca, vasoconstrição, um aumento de fluxo sanguíneo, maior chegada de sangue aos tecidos, maior oxigenação. Então o músculo começa a ter maior atividade, coração maior atividade, cérebro maior atividade, ou seja, todos os órgãos entram em grande atividade, você começa a liberar mais compostos energéticos, começa a ter mais energia disponível. O que acontece com o animal? Ele tem a maior capacidade de tentar fugir. Só que lembre, o leão que está perseguindo aquele antílope, aquela zebra, também está lutando pela sobrevivência. Então ele também está no sinal de alarme, no sinal inicial do estresse, porque ele também precisa correr mais para caçar, para vivenciar. Depois esse processo vai passando por mais e mais fases, libera o hormônio cortisol. Esse hormônio é muito importante para reter líquido, acaba retendo sódio, isso retém líquido, isso aumenta a pressão, maior fluxo sanguíneo. O cortisol também é um hormônio contrarregulatório da insulina, ou seja, ele faz o efeito totalmente contrário da insulina. Enquanto a insulina ela tem o papel de mandar reservar energia, o cortisol manda liberar, quebrar as reservas de energia, ter mais glicose no sangue, para os tecidos terem mais energia, porque o metabolismo, a atividade aumentou. Então, o estresse é um processo natural. Você vai subir uma escada, vai andar numa esteira, você vai entrar num processo de estresse físico, por exemplo. O problema é quando esse estresse ele tem um estímulo, como nós estamos passando às vezes, né? O medo, o pânico, o processo psicológico. O que acontece nesse momento, então, você tem, né, o desencadear desse processo de estresse, né? E essa fuga não ocorre, você não consegue fugir. Você fica, nesse nosso caso, você está enclausurado, o seu inimigo você não consegue visualizar. Então esse estresse para muitas pessoas se torna algo nocivo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar
se acalmar, entender que esse processo tende a passar em algum momento, entender um pouco mais da neurofisiologia, perceber que é natural, então você tem que buscar situações para se acalmar. Não entre no processo de ansiedade. Lembrando que a ansiedade o que é? É como se você vivesse um processo estressor sem esse processo estar presente. Imagine que você está na sua casa e aí você identifica uma serpente. Todo dia aquela serpente está ali, mas nunca te ataca. Um belo dia você vai estar indo para sua casa, mesmo sem você visualizar a serpente, você vai imaginar que ela está lá, já começa a ficar ofegante, ter taquicardia, tudo isso. Isso é ansiedade. Você está vivendo um estresse futuro que ainda não ocorreu. Então, nós estamos, muitas pessoas, passando por esse momento, ou seja, o medo, o pânico de entrar em contato com um determinado vírus, como o coronavírus, faz com que as pessoas entrem em processo de estresse. Mas calma, né? Isso vai passar, você vai conseguir, como todos nós, sairmos desse processo, e a ideia é essa mesmo, né? O isolamento social, por enquanto, é necessário, ficar enclausurado um pouco e entender um pouco mais de neurofisiologia para entender o que é o processo do estresse. Obrigado e todos juntos aí.